pessoal, meu nome é Bernardo Chalfun, sou responsável pela Fisioconsult e nós estamos no projeto Fisioconsult Digital. Vamos hoje abrir com chave de ouro a nossa primeira série de entrevistas com referências. Então eu trago aqui a Bruna, da agência Veta, ela é consultora até da Fisioconsult e a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre marketing, captação, marketing digital, enfim. Primeiro vamos apresentar a Bruna. Por favor, Bruna, se apresente. Obrigada, Bernardo, pelo convite. Bom, nada melhor que começar esse canal digital falando sobre marketing digital. Eu sou da agência Veta, eu sou formada em produção multimídia, tenho pós-graduação em marketing digital e artes visuais, sou certificada pelo Google e pela Resultados Digitais. Eu atuo há mais ou menos uns 7 anos na área e com a fisioterapia mesmo eu atuo há mais ou menos 1 ano e meio. Foi tanto é que quem me apresentou a esse mercado foi até o Bernardo Chalfun. A gente realizou um primeiro simpósio de marketing digital e agora esse ano a gente está realizando um segundo simpósio só voltado para esse tema de marketing digital. Muito bem. E de fato é um grande desafio, Bruna. Eu vejo em consultorias, em aulas que eu ministro, uma grande preocupação dos colegas fisioterapeutas e eu até arrisco dizer de todos os empresários no Brasil é a captação de clientes. Nenhuma empresa sobrevive sem cliente, naturalmente. Eu queria que você colocasse, até supondo que tem pessoas aí iniciando, né, que estão nos vendo, quais seriam suas dicas para quem está iniciando, o que pensar, o que fazer, quais são os primeiros passos? Legal. Bom, as pessoas procuram muito o marketing, né? Vou falar o marketing de uma forma geral, quando elas precisam de clientes, né? No caso da fisioterapia a gente está falando de pacientes. Então, existem várias formas de você começar a trilhar esse caminho do marketing. Mas a forma mais certeira, que é a forma que eu mais acredito, é começar realmente pela base, tendo o passo 1, que é você, por exemplo, fazer primeiramente um plano de negócio, que é muito a sua área, né, Bernardo? Fazer um planejamento estratégico do seu negócio. Na sequência, eu acredito muito também na criação de uma identidade que vai te representar perante o seu público, né, perante os seus prospects, né, que é o nome que a gente dá aí para esses possíveis pacientes, novos pacientes. Depois da criação da identidade visual, a minha sugestão é que a pessoa inicie com o desenvolvimento de um site, porque o site, de certa forma, é um local onde ela possa ali colocar todas as informações da empresa, né? Então ela pode colocar as imagens da estrutura, ela pode colocar o corpo clínico, né? A gente pode falar de corpo clínico, onde ela pode colocar notícias, né? Justamente para aumentar a sua autoridade digital. Então o site, para mim, seria o segundo passo. Na sequência, o que eu acredito é que a pessoa deva migrar aí para as redes sociais. E as redes sociais são, de certa forma, um bom canal para você atrair pessoas para dentro do seu site. Então, muitas vezes as pessoas começam pelo caminho inverso. Elas já começam fazendo uma fanpage no Instagram. Não que isso não esteja correto, mas realmente começar pela marca, você já começa a criar um vínculo, de certa forma, ali visual, né? Com uma imagem, com o seu público. Então, por isso que eu acho importante que se siga, né, que as pessoas sigam esse caminho quando elas vão começar, por exemplo, com uma empresa ou quando elas começarem a desenvolver algum planejamento de marketing. De fato, Bruna, a cada curso, uma das perguntas mais frequentes que eu escuto professor, temos que já ter um site de cara, porque o recurso, às vezes, de quem está começando é um recurso mais limitado. E claro que faz mais sentido para quem está montando um espaço de fisioterapia preocupar muito com equipamentos, com a reforma do local, com a adaptação. E nem sempre sobra, o que não significa que seja certo, a gente defende que deveria sobrar, né? Mas nem sempre sobra um recurso suficiente para que se faça essa embalagem que a gente fala do marketing, que seria a logomarca, que seria a identidade visual, seria a parte de papelaria, vamos chamar assim, que é a parte física do processo, e também o site com as redes sociais. Então realmente é muito comum que o fisioterapeuta
ele já começa nas redes sociais até pela facilidade de interação com a ferramenta. É uma ferramenta gratuita, né? E de certa forma democrática. Então qualquer pessoa consegue ali criar através de um login e senha já uma fanpage, né? Que vai dar para ela a oportunidade aí de ter um site, né? De certa forma, na internet. Aproveitando esse ponto do site que a gente colocou agora como um ponto em questão na nossa conversa, a gente sempre recomenda, eu já ouvi muito o seu posicionamento e concordo, que o site não é substituível por uma fanpage. Então esse é um posicionamento, inclusive, de outros colegas no simpósio, de outros especialistas. Então eu queria que você explicasse a diferença em investir num site para quem tem uma fanpage e acha desnecessário ter um site também. Porque às vezes a pessoa não investiu num site também por falta de conhecimento. Sim. Então é para explicar, assim, a questão, por exemplo, do Google e tudo, por que deve ser investido num site assim que for possível. Bom, Bernardo, primeiro assim, eu queria só explicar que cada profissional que trabalha com marketing e tal tem um posicionamento diferente sobre aquilo que deve ser feito, né? O Bernardo conhece meu posicionamento. Eu acredito que você deva sim começar por um site, principalmente porque ele que vai reunir ali todas as informações da sua empresa e, de certa forma, você pode, por exemplo, ter dentro do seu site um espaço onde você vai colocar todas as informações que você tem como conhecimento numa parte que a gente pode chamar de publicações, de blog, de artigos, né? Onde a pessoa clica ali, onde ela vai ser conduzida ali a materiais que, de certa forma, são materiais de nutrição. Nutrição que vai nutrir essa pessoa diante de uma dúvida que ela tem. E isso vai construindo, então, o quê? A autoridade, que hoje, para mim, é a maior estratégia de persuasão que o fisioterapeuta tem em mãos. Bom, e quando você, então, tem um bom site que reúne ali boas informações a respeito daquilo que você trabalha, você consegue ser encontrado no Google. Hoje as pessoas, quando elas possuem uma dúvida, possuem até um problema de saúde, muitas vezes a pessoa vai até no médico, né, e ela já quer ali ela já leva um diagnóstico para o médico. É a mesma coisa na internet com todas as pessoas, né? Quando você tem um problema, realmente você vai até o Google e a pessoa ali digitando um problema que ela tem, se o seu site aparece com a solução, né? Pelo menos dando uma noção do que ela tem que fazer, ou pelo menos uma dica, não sei. Mas ela vai encontrar então o seu site e você, de certa forma, cria então uma autoridade sobre essa pessoa, porque a sua marca está ali, você está se projetando ali como um esclarecedor, né? Uma pessoa que está esclarecendo uma dúvida, então isso cria então a autoridade. Né? Então por isso que, para mim, um dos caminhos importantes é você começar pelo site. E complementando, quando uma pessoa busca, ainda que não seja a solução de uma dúvida, mas busca o serviço em si, aparecem listas de possíveis locais. Sim. E normalmente, mesmo que se a pessoa tiver só uma fanpage e aparecer o link, a gente sabe como que é o consumidor. Cada dia é mais prático, todos, né, nós inclusive, para ele clicar no link de Facebook para colocar senha e visitar o perfil adequado, tendo um site concorrendo com este link, ele vai no site direto. Com certeza. Não tem dúvida, né? Com certeza. Você tocou num ponto importante, porque é o seguinte, eu considero que as publicações dentro de um site, sejam elas artigos, dicas, notícias, elas servem ali para nutrir aquela pessoa com informações. Então a pessoa está com uma dúvida, ela vai ao encontro ali do seu site. Mas também tem aquelas que já procuram a solução, que é, por exemplo, Clínica de Fisioterapia Pampulha, que é um bairro aqui de Belo Horizonte. Então, se o seu site já aparece nessas primeiras colocações, seja por busca orgânica, que é aquela que você não paga, né? E a busca paga, que é aquela de links patrocinados, fica até uma bandeirinha de anúncio. A pessoa clica ali, ela entra no seu site e você consegue ali captar aquela pessoa, claro, né? Ela vai entrar em contato com você ou vai preencher o formulário de contato, se o seu site conseguir também passar para ela credibilidade. E uma outra coisa também que a gente encontra no Google é o Google Maps, que você consegue registrar ali a sua empresa através do Google Meu Negócio. Então a pessoa, ela faz um registro no Google Meu Negócio, chega uma carta para ela, e essa carta justamente serve para que você veja ali, né, o Google saiba que você está recebendo um código naquele endereço cadastrado, então você faz o cadastro e você passa a partir desse momento a
estar na lista, né, do Google Maps do Google. E pode até ser avaliado, né, pelos clientes. E pode ser avaliado, que é um dos pontos importantes que a gente ainda vai falar do código de ética na fisioterapia. A avaliação no Google, onde a pessoa pode dar estrelinhas apenas, né, até 5 estrelas, ou deixar um depoimento, ela é importante porque isso é uma proatividade, né, do paciente, em deixar ali um depoimento sobre você. É diferente, por exemplo, se você pega esse depoimento e publica o que não pode pelo código de ética atual na fisioterapia, que é um assunto também que a gente vai entrar. E por falar nele, né, esse é um ponto em questão que é muito comentado. Eu escuto muito em aulas e até pelas redes sociais, pessoas falam assim: nossa, Bernardo, mas qual o caminho então do marketing digital? Porque o COFITO, eu ia até cometer um ato falho falando que o CREFITO proíbe, lembrando que o CREFITO fiscaliza, né, pessoal? Quem legisla é o COFITO, então a gente às vezes fica bravo com o CREFITO, mas o órgão que faz as leis é o COFITO, né? O CREFITO segue o papel dele de fiscalizar o que está sendo estabelecido. O que fazer então? Como lidar com esse código de ética? Qual que é a sua visão do nosso código de ética, que eu sei que você já leu ele detalhadamente? Como como vender, como fazer propaganda sem ser antiético? Bom, primeiramente, assim, esse tema é muito polêmico, né? É difícil até opinar, porque, assim, de certa forma, eu concordo em partes e não concordo com algumas partes do código. Eu acredito que ele precisa de uma revisão, porque ele é um código mais antigo e a gente sabe que a tecnologia ela tem um crescimento praticamente exponencial, né? Sim. Ela tem uma curva de crescimento exponencial. Então, da época que ele foi feito para hoje, muitas coisas mudaram, principalmente em relação às redes sociais. Então, acho que isso aí é importante a gente pontuar. Agora, como que o fisioterapeuta pode realmente utilizar as redes sociais, utilizar a internet para divulgar? Aí eu acredito que ele tem que ter criatividade. Eu acho que criatividade é a palavra-chave aí que arremata qual que é a atitude que o fisioterapeuta tem que ter. Criatividade em saber o que postar, porque às vezes ele pode até brincar, por exemplo, com alguns equipamentos, uma sugestão. Ele pode brincar lá com um jogo de equipamentos, tirar uma foto, né, do próprio espaço ali e talvez brincar ali com uma palavra ou outra, ensinando o seu paciente sobre alguma coisa relacionada ao serviço que ele presta, né? Então, assim, é uma sugestão, né? Sim. Que eu não vou me recordar, assim, do que pode ser feito. Mas é uma ideia, porque a criatividade realmente é que vai mandar. E outra coisa também é a autoridade. Se você divulga o seu conteúdo, aquilo que você sabe nas redes sociais, através de vídeos, através de texto, você está criando autoridade, então você está utilizando as redes sociais de uma forma positiva. E isso você pode sim colocar algumas informações, né, relacionadas a dicas, colocar os artigos nas redes sociais, sendo que o CREFITO, nesse caso, ele apoia. E eu acho importante o código de ética justamente para não mercantilizar a profissão. Claro, é uma proteção. É uma proteção, né? Então a gente não está falando de cliente, a gente está falando de paciente, a gente está lidando com a área da saúde. Então eu defendo o código de ética, acho que precisa de mudanças, né? Mas eu realmente concordo com o olhar do CREFITO. Vale aqui, né? Não sei quantas pessoas vão estar assistindo, mas vale aqui a provocação positiva de que o Código de Ética ele foi publicado em 2013 e que em 2013 tinha Orkut ainda. Então, assim, muita coisa aconteceu de lá para cá, muitas tecnologias, muitas ferramentas novas. Então, fica aqui um pedido, um tom até de apelo de vamos conversar em alto nível, COFITO, provoque isso, provoque uma revisão desse Código de Ética, ouvindo todas as partes interessadas, para que o instrumento fique mais adequado, fique um instrumento mais justo e proteja quem ele deva proteger, de fato, né? Bom, complementando, eu penso muito assim, Bruna, o que se vende na fisioterapia, vê se faz sentido isso. Em serviços, o atributo preço não é o atributo, já tem pesquisas e pesquisadores, né, referências do marketing falam que em serviços, o atributo preço, na tomada de decisão do consumidor, ele não é o elemento
de tomada num primeiro momento. Ele conversão. talvez é o terceiro a ser levado em conta. É claro que por uma questão orçamentária, nós consumidores optamos em produto A, B ou C também pensando no nosso orçamento, até aí tudo bem. Mas pense na situação entre um serviço que custa 100, outro 90 e o outro 110, onde todas as três opções de certa forma caem no orçamento, ele não é guiado pelo preço, e sim por algo que não seja o preço, que é atendimento, cordialidade, empatia. Ou seja, em serviço está comprovado que o preço não é determinante na venda. Ponto. Isso aí já foi feita pesquisa. Mesmo assim, a fisioterapia ainda não aposta suas fichas na qualidade. Onde que eu quero chegar fazendo essa introdução? Uma vez que preço não é o maior atributo, e sim valor agregado, qualidade, solução do problema em qualquer serviço, faz muito mais sentido uma pessoa, ao utilizar os meios que forem, e aí entra a rede social, ele mostrar para quem está assistindo ele o que ele oferece em termos de que solução ele traz para os problemas, como ele resolve determinados problemas de saúde ou problemas do cliente, ou seja, quanto mais ele interpretar a rede social como uma vitrine do quão expert ele é em determinados assuntos, faz mais sentido, já que preço não é o argumento de compra, e sim ele busca uma solução para o problema. Então, se ele não está buscando preço, não faz sentido realmente publicar preço. Então, nesse ponto, o código de ética está certíssimo, não deve mercantilizar a profissão. Sendo assim, tudo em torno da autoridade clínica, lembra que o termo autoridade é clínica, que a gente fala, não essa autoridade de força bruta, né, que a palavra vem à cabeça. Então, essa autoridade clínica, a construção dela, é o que a gente deve explorar em redes sociais, no nosso site, fazer vários vídeos de determinados assuntos. Eu sei que tem pessoas com mais habilidade ou com mais disposição de se colocar na frente da câmera do que outras. Mas, de alguma forma, usando a criatividade, faz todo sentido o que você colocou, o fisioterapeuta deve sempre colocar como meta expor por que o paciente dele pode confiar a saúde dele para ele. Então, acho que esse é o fio da meada, a linha guia que vai se desdobrar em N ferramentas, em N tipos de publicações, em N estratégias de marketing. Vou aproveitar o gancho para dar uma dica de criatividade que eu faço muito, que eu aplico em vários clientes. Eu não atendo só a área de fisioterapia, eu atendo outras áreas também, mas é uma que eu passo para todo mundo, porque eu sei que tem muitas empresas que na verdade o fisioterapeuta é o empresário ali que faz o financeiro, que faz também, né, a limpeza. A gente sabe que acontece isso, que acontece em muitas empresas. Mas você ter um olhar mais de responsabilidade sobre o seu marketing. Concorda comigo, Bernardo? A pessoa, a partir do momento que ela toma a responsabilidade, que aquilo ali é um dever dela, até mesmo se tiver para uma outra, para um freelancer ou uma agência, você tem que tomar a responsabilidade que aquilo ali ele é seu, né? Então você precisa também calibrar o seu olhar na internet. O que significa calibrar? É também não olhar só para a fisioterapia, é olhar para outras áreas, ver feed de rede social, ver aquilo que te agrada, por que você bateu o olho naquela informação ali e gostou. Uma dica que eu dou é para todos os empresários, né? Porque eles também assumem o papel, né, do profissional do marketing, eles precisam assumir isso dentro da empresa. É que você tenha um olhar mais apurado sobre as suas redes sociais. E apurado no seguinte sentido: comece a observar as publicações que estão vindo patrocinadas no seu feed de notícias. Tenta analisar ali por que aquela imagem ela te despertou uma certa atenção, né? E comece a observar para justamente tentar entender a sua mente sobre aquela produção de imagem, aquela produção daquele texto, isso tudo, né? A gente pode até chamar que é neuromarketing, né? Tem tudo a ver com neuromarketing. Então é legal quando você tem esse olhar, porque você começa a selecionar aquilo que você gosta, você começa a observar aquilo que não te agradou, e aquilo que você gosta, você pode começar a salvar. Eu faço muito isso. Eu começo a salvar porque na hora que eu estou ali na frente do computador para criar uma campanha, às vezes o branco ali da tela não vai me deixar criar, mas aí eu começo a olhar as referências e vejo ali grandes insights. Então é a partir desses insights que eu começo a fazer essas publicações.
Uma outra sugestão que eu dou é justamente você testar o seu público, né? Vou falar de algo aqui que tem a ver com a autoridade que eu procuro construir nas minhas redes sociais, e é um teste que eu venho fazendo, e até por coincidência ontem o meu teste que eu fiz deu certo. Uma das ferramentas, né, que a gente utiliza para você construir a sua autoridade é você mostrar o seu dia a dia nas redes sociais. É claro que o seu dia a dia tem que estar relacionado àquilo que você está construindo ali como trabalho, né? Então, eu leio muitos livros, então esses dias, por exemplo, eu peguei um livro que eu estou gostando muito de ler e comecei a tirar foto das páginas. E pensei assim, eu não vou tirar foto da capa para as pessoas justamente me perguntarem que livro que eu estou lendo, para eu ver o nível de interação. E deu certo. Aí eu fui falar com uma outra pessoa, falei assim, olha, que ela também faz isso, falei assim, olha, da próxima vez, não posta a capa. Posta só as páginas do livro. E a pessoa falou assim, nossa, Bruna, realmente deu certo, o número de interações aumentou. É uma bobagem isso que eu tô falando, mas serve de exemplo em relação a teste. Sem dúvida. Né? Pegando um gancho na sua fala, também é muito comum, Bruno, eu acho que também você já experimentou com o seu contato com a fisioterapia e com outros clientes também, a questão do pouco conhecimento ainda que se tem dessa sua área de marketing digital. Então muitos colegas, quando vêm me perguntar sobre, nossa, mas eu não tenho tempo, eu não consigo fazer, eu não tenho ideias, eu preciso de contratar uma profissional de marketing. E aí cai, eu já conheço o trabalho da Bruna, já conversamos sobre isso, existem ainda no mercado, é uma profissão, entre aspas, eu vou por profissão, eu não sei se é regulamentado, mas o controlador de mídia social, social media, ele é recente dentro desse turbilhão de novidades que existem. E eu vejo que muitos oferecem produtos assim, 2 postagens por semana por tanto. E que isso no orçamento de quem tem um limite financeiro, às vezes fica tentador. Nossa, por tantos reais eu contrato uma pessoa, ela vai ali alimentando a minha rede social, vai postando para mim, eu continuo trabalhando e parece que vai dar tudo certo. E quando a gente vai vendo, eu já tive muito feedback, eu sei que você também já teve, de pessoas que começam a não acreditar mais em redes sociais em virtude deste trabalho feito. Por quê? Simplesmente delegou para postagens aleatórias, para poder, parece que assim, é um saco vazio a rede social e a pessoa vai colocando de qualquer forma, qualquer coisa. Então eu queria fazer um paralelo aqui, até para o fisioterapeuta que está assistindo talvez compreender um pouco melhor e te fazer a pergunta. Dentro da fisioterapia, seria a mesma coisa da gente falar assim, ver se vocês concordam, tenho certeza que não. Não, avaliação, planejamento do que você vai tratar, isso é irrelevante. Então o paciente nos contrata para 2 vezes na semana, fazendo um paralelo, uma analogia, para a gente pegar e passar exercício ali para ele de alguma forma. Qual que é a chance disso dar resultado? Baixíssima. Se você não fez uma boa avaliação do seu paciente, não estabeleceu toda uma estratégia para aí sim começar a executar com coerência, com lógica e com ordem, vai se tornar, ele pode até olhar do YouTube, exercício e fazer aleatório, nem precisar pagar o fisioterapeuta para isso. Então, da mesma forma, aqui eu fico um alerta meu e eu gostaria que a Bruna enfatizasse. Eu sei que o tempo é limitado, que às vezes vocês não se sentem confortáveis em fazer uma campanha, mas para mim faz muito mais sentido, de repente, quando você for investir numa pessoa que te ajude a pensar e estruturar a estratégia do seu marketing digital, ainda que te ensine a dar sequência por conta própria, do que uma pessoa aleatoriamente produzindo conteúdo e postando ao léu e você não fazendo parte. Você sempre vai fazer parte. É o DNA da sua empresa, é a alma digital da sua clínica, está sendo a sua alma digital lá. Então você não pode delegar sua alma para outra pessoa. Por mais que você delegue por uma questão de competência, de afinidade, de know-how e até mesmo de tempo, é aquele delegar se comprometendo, sempre ao lado e não fechando os olhos. É isso mesmo? Senão você cai num loop infinito, né? Em que as pessoas vão, em que esse profissional vai fazer aquilo que ele acha que é mais estratégico e você acha que tá ali tá bom, né?
Mas, de certa forma, isso até te prejudica, porque você acaba, que é o que você falou no início, achando que não vale a pena fazer, porque aquela ferramenta não te traz resultado, né? E assim, quando você trabalha de forma inteligente, eu acho que a palavra melhor é de inteligência mesmo, é uma inteligência estratégica, pensando que cada post ali, ele vai ao encontro do seu público-alvo, da sua persona, independente da fase da jornada que ele está no funil do marketing, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, você consegue ali conversar com todo mundo que você pretende atingir, né? Vou explicar rapidamente um conceito de persona e jornada de compra, né? Para a gente entender o que é uma publicação, por exemplo, bem feita de rede social. Persona é quando você tem dados comportamentais. As pessoas, elas vivem momentos. Uma mulher, ela fica grávida, por exemplo, ela fica grávida a partir do momento que